A paz do Senhor a todos, aqui é o pastor Derlei, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville, presidida pelo pastor Sérgio Melfiore. Estamos aqui na nossa Escola Bíblica Jovem. Eu quero estar apresentando para vocês a lição de número 8, que tem por título A Eleição na Salvação. O texto principal da nossa lição se encontra em Efésios, no capítulo de número 1, dos versos de número 3 até o 14. Nós temos como introdução, estarei fazendo aqui uma breve leitura para vocês, para a partir da introdução nós darmos início então a esta aula que vai estar sendo utilizado como subsídio para você, professor, ou até mesmo para você, aluno que está se preparando para, quem sabe, um dia também ser um professor da Escola Bíblica Dominical. A nossa introdução, ela está descrita da seguinte forma pelo nosso comentarista. A salvação e a eleição estão intimamente ligadas à obra redentora de Cristo, que por meio de seu sacrifício na cruz, nos oferece o perdão e a vida eterna. Por isso, a eleição é uma escolha de Deus, não fundamentada em determinismos e incondicionalidade, mas em sua infinita graça e amor. Deus nos escolheu porque em Cristo Ele decidiu misericordiosamente nos chamar para uma vida transformada, dependente de sua graça. Assim, nesta lição, veremos que a eleição é um ato de amor, que nos convida a nos entregar plenamente a Deus, vivendo conforme a sua vontade. Eleição é nada mais, nada menos do que uma escolha. Deus nos escolheu, conforme descrito no capítulo 1 de Efésios, dos versos 3 até o verso de número 14, especificamente o verso 4 e o verso 5, onde Paulo diz que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. E Ele também nos predestinou para sermos filhos. O que é ser eleito e predestinado? Uma coisa não está distinta da outra. Na verdade, uma coisa está ligada com a outra. Fomos eleitos para alguma coisa. Ou seja, fomos eleitos para termos um destino de filiação. Então, a nossa eleição nos predestinou a filhos, nos destinou a filhos. A predestinação, esse entendimento, e é claro que nós não queremos aqui se aprofundar tanto nesta pequena palavra maravilhosa, mas é justamente porque antes de todas as coisas, antes da criação do mundo, antes da criação do homem, na sua presciência, no seu poder magnífico da presciência de Deus, Ele já tinha nos predestinado e nos elegido nele, em Cristo. Mas é claro que esse pequeno comentário não significa, conforme a própria introdução nos traz, que Deus fez isso de uma forma determinada. Ele determinou que isso acontecesse. Na verdade, a sua presciência é justamente um atributo exclusivo de Deus, não um atributo compartilhado, mas um atributo exclusivo de Deus, que é justamente saber de todas as coisas antes de tudo. Ser predestinado é justamente você entender, na ótica de Deus, se é que assim podemos compreender a sua ótica, porque Ele é Deus, mas que o nosso Deus, antes de todas as coisas terem sido criadas, já sabia de todas as coisas. O nosso Deus já sabia e ainda continua sabendo todos os que irão crer, todos os que vão se arrepender dos seus pecados. O nosso Deus, Ele sabe de tudo antes de tudo. Numa linguagem um pouco mais popular, o nosso Deus já sabe o final da história. Ele já assistiu o filme, já conhece o final da história. Vamos dar seguimento então à nossa aula para a gente poder entrar de maneira mais aprofundada sobre este assunto, que não há nenhuma complexidade,
nós como pentecostais somos apaixonados pelas Escrituras e aquilo que cremos é aquilo que as Escrituras revelam aos nossos corações. Tópico primeiro da nossa lição tem por título o conceito bíblico de eleição. O subtítulo está com a seguinte descrição: a eleição como parte do plano redentor de Deus. Este primeiro subtópico, o nosso comentarista traz um conteúdo para nós baseado em uma pergunta. E a pergunta é esta: como Deus elege os salvos para a salvação? Aqui nós vamos extrair do comentário duas respostas. A primeira resposta nos traz que a eleição ela é condicional e não incondicional. Conforme nós lemos na própria introdução, a eleição ela não é incondicional. A eleição não é um determinismo de Deus incondicional. Nós precisamos compreender que a eleição ela é condicionada ao arrependimento, ao ato do pecador se arrepender e crer para a salvação. Esta resposta tem muitos fundamentos bíblicos, mas eu quero, é claro, utilizar o próprio texto que nós temos por base para esta lição, o verso de número 11 e o verso de número 12, e eu quero especificamente ler o verso 13, onde nos diz: em quem também vos estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido. Olha as condições, 3 condições. Paulo diz aos Romanos que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. A ordem de Cristo para a igreja é que preguemos o evangelho, é que preguemos a mensagem das boas novas. Ao pregar, nós estamos pregando a palavra da verdade. Então, olha o que Paulo traz para nós. Ele está falando a partir do verso 7, justamente sobre esta eleição, que nós somos eleitos, nós somos predestinados para sermos filhos, mas existe uma condição para isso. E a condição é esta. Veja bem, verso 13. Depois que vocês ouviram a palavra da verdade, depois que vocês ouviram o evangelho da vossa salvação, e ao ouvir isso, vocês creram. Paulo diz, e tendo também nele crido. O que acontece com essa pessoa? Ela é selada com o Espírito Santo da promessa. Qual é a confirmação, minha e sua, de que somos salvos em Cristo? A pessoa do Espírito Santo fazendo morada em nossos corações. Paulo está deixando bem claro que a condição para você estar eleito em Cristo, a condição para você ser um salvo em Cristo é ouvir a palavra, e ao ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, você precisa crer. E ao crer, você está então selado com o Espírito Santo da promessa. O crer, ele é justamente o que vem logo após o arrependimento. O arrependimento, o ato de cair em si, a mudança de mente, a metanoia, que é justamente essa transformação de mente, quando a pessoa, o pecador, ele consegue enxergar os seus pecados e ao cair em si, ele se arrepende, toma uma decisão, muda de rumo, muda de decisão e parte para um novo caminho, caminho este chamado Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o crer, o ato de crer, a fé em Cristo te faz andar neste caminho. Então, a eleição, ela não é incondicional. A eleição, ela é condicional. A segunda resposta que o nosso comentarista nos traz é que a eleição, ela é ou está fundamentada na obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, pensa comigo. Se eu acredito que para ser salvo basta eu tomar uma decisão, dá a entender
que o mérito da salvação está na minha decisão. Dá a entender que eu tenho algum tipo de capacidade para decidir ser salvo ou não. E é aí que nós precisamos analisar com cuidado. Porque, na verdade, o pecador, Paulo diz aos Efésios, no capítulo 2, ele está morto em suas ofensas e em seus pecados. Seu espírito está morto, sua alma está corrompida. Nesse caso, o pecador ele não tem nenhum tipo de capacidade para alcançar salvação. Então, é por isso que o nosso comentarista traz esta segunda análise, ou segunda resposta, de que a nossa eleição ela está fundamentada na obra redentora de Cristo. Como assim, pastor? Me explica. E eu vou explicar para você, é claro. Quando Jesus derrama sobre nós a sua graça, quando Jesus cumpre a sua missão aqui na terra, quando Jesus morre e ressuscita dentre os mortos, ele derrama sobre nós, ou melhor dizendo, ele derrama sobre o mundo a sua graça. E o que nos faz alcançar a salvação é a graça de Deus. É a graça de Deus que nos leva a crer. É a graça de Deus que nos leva a se arrepender. Na pessoa do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A graça de Deus nos leva a crer. E é por isso que o mérito não está em quem crê. O mérito está na graça. O mérito está em Cristo. Aquele que creu, creu por causa da graça. E é aí que nós chegamos num ponto. A graça pode ser resistida. A pessoa pode rejeitar a salvação. Nós não cremos em um determinismo, como se Deus dissesse, você vai ser salvo, você não vai ser salvo. Você será salvo e você não será salvo. Sem motivo algum, simplesmente porque eu determino isso e é assim que tem que ser feito. Tá, pastor, mas Deus não pode tudo? E é claro que Ele pode. Mas não está no caráter de Deus esse método. Nós olhamos as Escrituras e vemos um Deus que sempre deu a escolha para o homem. Lá no Jardim do Éden, quando o homem tomou a sua escolha, Deus não determinou que aquele homem, que aquela mulher permanecesse com ele. Mas é claro que por causa do pecado nós perdemos completamente a capacidade de estarmos em Deus. E é por isso que entra a graça. E é a graça que nos conduz para Deus. É a graça que nos reapresenta a pessoa do Pai. É a graça que nos faz abrir os olhos. E é a graça que nos capacita a crer. E é por isso que não tem como haver um terceiro tipo de salvação, um segundo tipo de salvação, porque a salvação é pela graça. A salvação é através de Cristo. Se esta pessoa não quer seguir a Cristo, não quer crer em Cristo, não tem mais outro tipo de salvação. Eu vou dar um exemplo ilustrativo para você entender melhor. Imagina uma grande multidão no meio do mar aberto, sem ilhas por perto, simplesmente o mar aberto. Logo, essas pessoas estão condenadas. Não importa o quanto elas nadem, elas não encontrarão terra firme, porque elas estão no meio do mar aberto. Logo estão condenadas. Mas de repente, surge do nada, sem esforço humano nenhum, mas simplesmente surge um navio. Aqui nós vemos a graça. E este navio lança-se muitas e muitas boias, para que as pessoas segurassem ou se agarrassem nessa boia, para que estas boias salva-vidas pudessem ser então conduzindo essas pessoas até o navio. Mas quem está no mar aberto tem o poder de rejeitar esta salvação. Não, eu não quero. Eu não quero entrar no navio. Deixa eu aqui. Eu não quero a salvação que vocês estão me proporcionando ou me propondo
Eu sei da minha realidade, mas eu rejeito, eu não quero. É justamente isso que aconteceu através de Cristo. Aquilo que estava outrora impossível para a humanidade, que era alcançar a salvação, de repente a graça surgiu. Mas ainda, conforme ele mesmo diz, conforme João descreve no capítulo 1, no verso 11, no verso 12, os primeiros a rejeitarem Jesus foi os próprios israelitas, os judeus. Veio para aqueles que eram seu, mas eles o rejeitaram. Ou seja, a salvação apareceu na frente deles, mas eles escolheram, nós não queremos. Mas hoje, nós vemos muitos crendo, aceitando a graça, abraçando a graça, aceitando que Jesus nos amou primeiro, buscando se entregar para Cristo. Então esses são eleitos em Cristo para a salvação, não por mérito, não por obras, mas exclusivamente pela graça. O comentarista também nos traz aqui um segundo subtópico e também mais um terceiro subtópico do tópico primeiro, onde ele nos traz um exemplo da eleição do Antigo Testamento e da eleição do Novo Testamento. A eleição do Antigo Testamento foi a nação de Israel. Mas o detalhe que ele destaca aqui é que esta eleição não era individual, mas sim corporativa. Uma eleição corporativa. É claro que, com exceção daqueles que são escolhidos para uma obra específica, nós não estamos aqui falando desta afirmativa, mas sim de uma eleição corporativa. Eu quero fazer uma leitura do seu comentário, quando ele diz: o propósito da eleição de Israel era muito claro. Ser a nação por meio da qual a promessa de salvação para o mundo seria cumprida, especialmente pela vinda do Messias. Eles foram escolhidos para serem povo de Deus, para serem um povo exclusivo de Deus. Levítico fala aquilo que o próprio Pedro depois recita para nós na sua epístola: sede santo, porque o vosso Deus é santo. Deus escolhe esta nação para ser um povo escolhido dele. E a partir desse povo, esse povo então apresentaria para o mundo que um Salvador haveria de vir, o Messias, Jesus Cristo. Mas é claro, sabemos que, infelizmente, a nação de Israel não cumpriu o propósito da sua eleição. A nação de Israel se desviou do seu propósito ao serem povo escolhido de Deus. E é por isso que nós não cremos em determinismo. Porque se fosse assim, logo então a nação de Israel, desde o primeiro homem Abraão até o seu último homem, enquanto ainda existir a nação de Israel, todos seriam salvos incondicionalmente. Porque está muito bem claro nas Escrituras que eles foram eleitos, povo escolhido. Mas a condição para permanecer como povo de Deus é justamente se submeter através da fé, através do arrependimento. O comentarista também nos traz a eleição do Novo Testamento, que, similar ao Antigo Testamento, também é uma eleição corporativa, que hoje nós chamamos de igreja. A igreja foi escolhida. Nós somos igreja, nós somos um povo. O apóstolo Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, que nós não somos um membro exclusivo, que um membro não é o corpo, mas todos os membros formam o corpo de Cristo. Somos um povo escolhido. Da mesma forma, é claro, com exceção daqueles que são escolhidos para uma obra específica. Mas estamos falando aqui da salvação. E aqui o comentarista nos traz o propósito desta eleição, que não é a igreja, então, é chamada a viver conforme essa eleição, refletir o caráter de Deus no mundo. Eu quero pontuar algo aqui, uma pequena observação, é claro. É importante você entender
que a igreja não é algo do acaso. A igreja não surgiu só porque a nação de Israel rejeitou a Cristo. Por incrível que pareça, ainda existem pessoas que acreditam que só existe salvação para os gentios, porque miraculosamente a nação de Israel resolveu rejeitar Jesus e por conta disso Jesus então decidiu nos salvar. Nós não somos salvos por mérito de um povo que rejeitou a Cristo. A igreja é um povo que foi eleita antes da fundação do mundo. A única diferença de nós para Israel está no seu propósito. Israel tinha um propósito. E esse propósito foi cumprido, é claro, porque nasceu o Messias de Israel. Jesus diz em João capítulo 4 para a mulher samaritana que a salvação vem dos judeus. Agora, nós precisamos observar aqui que a nação de Israel peca em seu propósito de mostrar o caráter de Deus para todas as nações. E peca no propósito de rejeitar o seu próprio Criador na pessoa de Jesus Cristo. Então a eleição, a igreja não é eleita por consequência de uma rejeição de Israel por Cristo. A igreja é um povo que foi escolhida antes mesmo da fundação do mundo. No tópico 2, nós temos por tema a eleição bíblica fundamentada em Jesus. E o primeiro comentário, o primeiro ponto, tem por título Jesus, o eleito de Deus, o Cordeiro escolhido. Jesus é o primeiro e único, é claro, porque ele é, no sentido único, o escolhido, o eleito de Deus. E a sua eleição inclui o sacrifício perfeito e definitivo que ele ofereceu em nosso lugar, garantindo assim a eleição de todos os crentes. Aí eu quero muito bem ressaltar aqui o comentário que o comentarista nos traz sobre nós que somos pentecostais. Para nós, na perspectiva bíblica pentecostal, a eleição é profundamente cristocêntrica, pois tudo gira em torno de Jesus e da sua obra redentora. Em passagens como 1 Pedro 1, 19 ao 20 e Apocalipse 13 ao 8, verso 8, vemos claramente que é em Cristo que a vossa eleição se torna realidade. No subtópico 2 tem por tema a eleição em Cristo. Todos os crentes são eleitos nele. A eleição e Jesus Cristo estão intrinsecamente ligados, pois é em Cristo que somos escolhidos para a vida eterna. A eleição não acontece fora de Cristo, mas por estarmos unidos a Ele, somos chamados e eleitos para viver com Deus para sempre. Essa eleição está fundamentada na obra redentora de Cristo, que ao sacrificar sua vida por nós, nos dá acesso à graça. Nos dá acesso à graça. Para concluirmos esta visão bíblica, soteriológica sobre a nossa salvação. Entenda, a salvação é um mérito exclusivo de Cristo. A eleição está fundamentada em Cristo. Mas Deus não determinou quem será salvo e quem será rejeitado. A salvação está condicionada ao ato de crermos, ao ato de nos arrependermos através da graça que nos conduz ao arrependimento. 1 Timóteo capítulo 2, Paulo diz, é da vontade de Deus que todos sejam salvos. Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, a graça está disponível para o mundo. Nós cremos também naquilo que Pedro fala em 1 Pedro, capítulo 3, verso 9 a seguir, que é da vontade de Deus que todos chegam ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. E é por isso que a eleição está condicionada ao arrependimento, mas o mérito é exclusivo da graça redentora de Cristo. No nosso tópico de número 3,
nós temos aqui uma explanação maravilhosa sobre o propósito da nossa eleição. Nós somos eleitos para alguma coisa, além, é claro, da nossa salvação, que é algo maravilhoso, na qual desfrutamos, mas fomos eleitos para algo a mais. Em Efésios 2, verso 10, Paulo diz que nós somos eleitos para, definição ali, as boas obras. A eleição tem seu propósito também. O povo de Deus tem sua missão, tem seu propósito. E nós queremos aqui trazer esse pequeno comentário na qual o nosso comentarista deixa para nós. Eleição nos coloca no centro do plano redentor de Deus, que visa a reconciliação de todas as coisas por meio de Cristo. Nós observamos, por exemplo, no verso de número 10, do capítulo de número 1 de Efésios, onde diz que o propósito ou o beneplácito da vontade de Deus, o conselho da sua vontade, o desejo de Deus é de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. O desejo de Deus é reconciliar, o desejo de Cristo é reconciliar o mundo para com Deus, porque o desejo de Deus Pai é se reconciliar com o mundo, com todos. E nós estamos incluídos nesse plano redentor de Deus. Nós somos chamados para esta missão. E é por isso que agora eu farei aqui, conforme o nosso comentarista nos traz, alguns pontos desse propósito. O primeiro deles, nós fomos chamados para sermos santos. Nós fomos chamados para sermos separados. Nós fomos chamados para sermos exclusivos de Deus. A palavra santo é ser separado para Deus. Fomos chamados para sermos dele. Imagina um copo de água e você coloca um pouco de óleo em cima dessa água. Mexe. Pega uma colher e mexe. Você vai perceber que enquanto você mexe, o óleo aparentemente está se misturando com a água. Mas quando você para de mexer, você percebe que em momento algum o óleo se misturou com a água. Assim somos nós, chamados para sermos santos, mas ainda estamos nessa terra. Você não precisa se esconder no deserto. Você não precisa virar um monge, ir para os montes, se afastar do mundo, criar empresas cristãs apenas, procurar apenas lugares cristãos para trabalhar. Continua com a sua vida, mas seja a diferença onde você está. Porque você não é participante das obras infrutíferas da terra. Mas também fomos chamados para a santificação, que não é um processo, ou melhor dizendo, que não é algo que foi fundamentado e determinado sobre nós. No instante em que você crê, em que você se arrepende, você já é separado para Deus. Mas a santificação, ela é progressiva. A purificação do velho homem, a mudança de caráter, a integração do fruto do Espírito é progressiva. A santificação é um processo progressivo, é uma ação capacitadora do Espírito Santo, mas que também é uma via de mão dupla. Por quê, pastor? Em Filipenses, do capítulo 2, verso 12 ao 13, Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Em 2 Coríntios 7:1, o apóstolo Paulo diz que nós devemos buscar aperfeiçoar a nossa santificação no temor ao Senhor. 1 Pedro, no capítulo 2, verso 2, buscai, desejai o leite materno, o leite espiritual, para que você alcance maturidade. Então perceba que, enquanto nos posicionamos para orar, para buscar a Deus, quando lemos a Bíblia e buscamos praticar, o Espírito Santo vai nos santificando. O mérito não é nosso. Não é porque eu estou dobrando o meu joelho que eu estou sendo santificado.
Quando eu me posiciono diante de Deus, como a oração do publicano, eu não tenho coragem nem de olhar para Ele, porque sou pecador. Mas eu estou diante daquele que limpa, daquele que purifica, daquele que transforma. Quando você vai para o hospital e de repente você sai curado de lá, por uma dor que você estava sentindo, por um corte que você teve, o mérito não é seu. O mérito foi do médico que te atendeu. É por isso que a santificação não é mérito nosso, mas Deus quer que a gente se posicione diante dele. Achegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Se posicione, vá ao hospital da oração para que Deus trate toda essa sujeira de pecado e te santifique. A santificação é progressiva, mas este progresso pode ser atrapalhado pela tua falta de compromisso com Deus, pela tua falta de relacionamento com Deus. Lembra do autor aos Hebreus, quando ele escreve o capítulo 5, verso 11, quando ele diz: vocês já eram para ser mestres, mas ainda estão tomando leite materno, ainda necessitam de leite materno. E ali o próprio autor, da descrição dos próximos versículos, ele explica o porquê que eles ainda eram imaturos. Por quê? Preguiça. Preguiça. Um dos destaques do que o autor traz ali era a preguiça, a falta de vontade. Porque uma coisa são questões circunstanciais que nos impossibilitam. Um acidente na BR-101, um acidente numa outra BR, aquela BR é mão única, é algo que te impossibilita de avançar. Precisa ficar parado ali. São questões circunstanciais. O que é a preguiça? É a negligência. É você ter condições para fazer isso, ter condições para orar, ter condições para ler Bíblia, mas você escolhe não orar, escolhe não ler Bíblia. E não importa o quanto nós criemos justificativas, nenhuma delas é plausível. Porque oração é uma questão de se posicionar diante daquele que vai te santificar, que vai te purificar. Em segundo lugar, e eu encerro, ele nos elegeu para espalhar a semente do Evangelho. Ele nos elegeu para pregar o Evangelho a toda criatura. Ele nos elegeu para uma obra de espalhar a obra redentora de Cristo para toda a humanidade. Ele também elegeu alguns para ter um chamado exclusivo. O chamado inclusivo é esse: todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho e fazer discípulos. Mas ele também elegeu alguns para um chamado exclusivo: pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, pregadores da palavra, um chamado específico. Ao negligenciarmos o propósito da eleição, estamos abrindo mão da salvação. Não estou dizendo que a salvação deve ser mantida pelas obras que você pratica, não é isso. Portanto, sem obras, traz o entendimento de que minha fé é morta. É aquilo que Tiago traz no capítulo 2. É errado dizer que eu preciso exercer meu ministério para ser salvo. É errado dizer. É errado dizer que eu preciso pregar o Evangelho a toda criatura para ser salvo. É errado dizer. É errado dizer que as suas obras te conduzirão à salvação. Não. Portanto, se recusar a praticar as obras que a palavra de Deus nos pede, é uma forma de, pouco a pouco, eu estar rejeitando a salvação na minha vida. Em outras palavras, você não pratica as obras da eleição para alcançar salvação, mas porque a salvação já chegou na sua vida, que você pratica as obras da eleição. Por eu, pastor Darley, por eu ser um salvo em Cristo Jesus, é por isso que eu tenho o maior prazer em me submeter a Ele, ao santo ministério, em me submeter a Ele, a um caráter
através do fruto do Espírito, em me submeter a Ele, a uma vida de relacionamento, por eu já ser salvo, que me faz me submeter na oração, me submeter na leitura bíblica. Eu não oro para alcançar a salvação. Eu não leio Bíblia para alcançar a salvação. Eu não sou pastor para alcançar a salvação. Mas por eu já ser um salvo, que eu exerço com maior alegria o santo ministério. Que eu exerço com maior alegria o meu relacionamento com Deus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.